Shalom, meus amigos. Poucas horas nos separam agora do início de novo Shabat na Terra Santa de Israel e eu quero colher da Parashá Lech Lechá aquela que eu considero a lição mais importante da Parashá. Vamos escolher essa pérola da sabedoria judaica na Parashá Lech Lechá. E que pérola é essa? A que nos ensina qual é a verdadeira riqueza. Se perguntarei a você, qual é a verdadeira riqueza? Não tenha dúvida em afirmar, como o nosso povo tem afirmado ao longo da história, a única e verdadeira riqueza, a riqueza eterna, é a riqueza espiritual. Porque a riqueza material, ela não fica, por isso ela é falsa. Ela não fica porque nós só conseguimos reter ela temporariamente. E Parashá Lech Lechá nos ensina isso, através da narrativa do relacionamento e das aventuras e desventuras de Lot, que era sobrinho e cunhado, porque ele era irmão de Saraimena, a esposa de Abraão Avino. A narrativa da Torá nos conta, né, detalhadamente a história do relacionamento deles e do que aconteceu especialmente com Lot, para nos ajudar a entender e confirmar aquilo que eu acabei de dizer, que a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Ambos se tornaram muito ricos, o tamanho dos seus rebanhos era muito grande, a tal ponto que eles já não podiam mais seguir vivendo juntos. A Torá nos conta de um episódio em que os pastores de Lot, que eram homens maus, né, entram em conflito com os pastores de Abraão Avinu, que eram, por excelência, de Sadiquim. Qual era a razão desse conflito? Os pastores de Lot faziam com que os rebanhos de Lot pastassem em terras que não pertenciam a Lot. E quando os pastores de Abraão Avinu questionavam, alertando a eles que isso era roubo, você manter rebanhos pastando em terras que não são suas, isso era considerado roubo, os pastores de Lot diziam, olha, Abraão Avinu vai herdar toda essa terra, porque é uma promessa de Deus. E quem é o herdeiro de Abraão Avinu senão Lot? Já que ele não tem filhos. A terra será de Lot, toda essa terra aqui será de Lot no futuro. Portanto, os pastores de Lot diziam que não havia problema. Só que Hashem ainda não havia dado a terra. Abraão Avinu, havia promessa. E nós sabemos que Abraão Avinu teria um herdeiro, que era Yitzhak. Mas os pastores de Lot não se importaram de seguir praticando roubo para fazer prevalecer os interesses de Lot. Ainda que fosse proibido, eles seguiam nessa prática. E o resultado disso, evidentemente, era o conflito. E por conta desse conflito, dessa briga, Abraão Avinu diz para Lot, olha, nós vamos ter que nos separar. Mas eu quero que você saiba que eu nunca vou me afastar de você e que sempre que você precisar de mim, eu vou estar disposto a te ajudar, eu estou disposto a te defender. Abraão Avinu ainda não sabia que teria um filho, mas o amor que ligava a ele, a seu sobrinho, era muito grande. E ele disse então para o sobrinho, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele reconheceu que era melhor que ele se separasse naquele momento, para que o conflito, né, não se agigantasse. Abraão Avinu, né, se antecipou os acontecimentos para evitar, de fato, um rompimento entre eles. E apesar de Lot, como eu disse antes, ter sido discípulo de Abraão Avinu por muito tempo, ele decidiu realmente se afastar. E vejam que a promessa de Abraão Avinu de jamais se afastar, de jamais deixar de ajudar e defender Lot, prevaleceu. Porque quando os 4 reis da Babilônia venceram os 5 reis cananitas e Lot foi levado sequestrado, Abraão Avinu foi lá e venceu a guerra e libertou ele. Então Abraão Avinu salvou Lot. Mas Abraão Avinu não salvou Lot apenas quando ele fisicamente foi com Eliezer e seus homens derrotar o exército imperial da Babilônia. Lot foi salvo pelo mérito de Abraão Avinu quando Sodoma foi destruída, Sidom foi destruída por uma chuva de fogo e de enxofre. Lot sobreviveu apenas pelo mérito de Abraão Avinu. É importante lembrar esse fato que está registrado na Torá e que os nossos rahamim, os nossos sábios nos ensinam. Mas vejam que apesar da santidade que envolvia Abraão Avinu, ontem eu fiz um vídeo falando sobre
quem é Abraão Avinu, sobre a importância que ele tem para nós judeus e para a humanidade, mas mesmo assim Lot, sabendo quem ele era, decidiu se afastar. E ele foi viver, e aonde Lot escolheu viver? Próximo do Jordão. Por que Lot queria viver próximo do Rio Jordão? Porque o Rio Jordão era sinônimo de riqueza, ele tinha muitos rebanhos, os rebanhos teriam de pastar, havia água disponível, portanto Lot pensou em ampliar a sua riqueza. E ele foi viver em Sidom, ele foi viver em Sodoma, mas o Midrash nos diz que a escolha de Lot foi motivada por duas razões. A primeira eu já anunciei, né? Lot procurava um lugar onde ele pudesse ganhar mais dinheiro. Mas a segunda razão é porque Sodoma era uma terra de prostituição, de relações proibidas. E Lot, apesar de ter sido discípulo de Abraão Avinu por tanto tempo, se esqueceu das lições e se afastou de Abraão Avinu e se afastou de Hashem para ir viver no meio de homens perversos, né, que praticavam relações proibidas, no qual a prostituição era uma prática consagrada e valorizada. Não pode haver escolhas mais desastradas do que as feitas por Lot. Lot e Abraão, é preciso dizer, passaram por desafios muito parecidos. Você vai dizer, bom, Abraão passou por 10 testes, Lot também passou por 10 testes? Não. Mas existe um teste que os dois passaram, que é um teste realmente muito importante e que vale até os dias de hoje. Qual foi o desafio ao qual os dois foram submetidos e que era tão parecido? O desafio da riqueza, né? Vejam que Lot, como eu disse antes, ele se tornou um homem muito rico e ele desejava ardentemente ampliar a sua riqueza. E ele, no momento decisivo da sua vida, quando ele tinha oportunidade, porque uma pessoa quando fica próxima de um tzadik, de um homem sábio como Abraão Avinu, ganha a eternidade. Ele já tinha alcançado um nível elevado, espiritualmente falando, e ele podia se elevar muito mais. Mas ele decidiu se desligar do pensamento certo, das virtudes mais valorizadas por Hashem, deixando uma pessoa tão kadosh como Abraão Avinu, porque ele queria enriquecer, ele estava disposto a deixar o homem que poderia levá-lo à eternidade. Mas os nossos sábios nos dizem que ele não deixou simplesmente Abraão Avinu para viver com os perversos, para viver com os maus. Lot também largou a Kadosh Baruch Hu. Lot se tornou Apicoros. Lot queria tirar das costas dele, essa era a razão pela qual ele se afastou de Abraão Avinu. Lot queria tirar das costas dele a carga de ter que cumprir as mitzvot. Ele trocou a proximidade de uma pessoa sagrada por causa de seus desejos materiais. Esse relato da Torá, de algo que aconteceu milhares de anos atrás, é absolutamente atual. São os dilemas que nós vivemos todos os dias nas nossas vidas. Nós largamos o Criador do mundo para servir a Mamon. E não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Todos nós somos submetidos a esses testes. E Lot abriu mão da conexão com Abraão Avinu e com Hashem, como eu disse antes, para se livrar do peso de ter que cumprir as mitzvot em troca de alguma riqueza. No final das contas, o que aconteceu? Ele foi salvo, como eu disse antes, pelo mérito de Abraão Avinu. E quando ele saiu de Sidom, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele desejou se tornar um homem ainda mais rico e ele terminou mais pobre dos homens. Ele saiu com suas duas filhas fugindo de Sidom sem nada na mão. Essa foi a consequência das escolhas que ele tomou. Como eu disse antes, completamente desastrosas, decisões desastrosas que fizeram com que ele ficasse sem nada. Ele perdeu a chance de ascender espiritualmente, ele perdeu tudo materialmente, não ficou nada em suas mãos. Ele teve que fugir para pelo menos preservar a vida dele. Mas ele também não deu um bom curso à sua existência depois de ter sobrevivido. E qual foi a resposta de Abraão Avinu a esse desafio da riqueza? Eu já disse no outro vídeo que Abraão Avinu é avisado por Og, o gigante, mesmo gigante que havia se agarrado na arca de Noa para sobreviver.
Og diz para Abraão Avinu que o sobrinho dele havia sequestrado, e ele não faz isso por apreço a Abraão Avinu, que ele queria que Abraão Avinu fosse lutar a guerra e morresse, porque Og queria se casar com Sara, mas apenas pelo fato dele ter feito essa mitzvah de avisar Abraão, ele pôde viver mais de 450 anos e ter se tornado um governante. É verdade que Moshe Rabbeinu mais adiante vai matá-lo, mas ele foi, né, recompensado. Grande mérito ele teve por ter ido até Abraão Avinu dizer a ele, o que nos ensina que mesmo um perverso pode praticar um ato bom e que Hashem recompensa mesmo os perversos pelos seus bons atos. E vejam que Abraão Avinu pega os seus homens, pega Eliezer, pega os seus homens, seu servo de confiança, os seus homens, e vai lutar contra os reis da Babilônia e derrota os reis da Babilônia e se imortaliza. O fato de que ele liberta os reis, os 5 reis cananitas, e um deles oferece a Abraão Avinu grande riqueza, muito dinheiro, e diz, olha, eu quero dar a você muito dinheiro, porque você nos libertou. Abraão Avinu não libertou apenas o seu sobrinho Ló, ele libertou os reis cananitas, os 5 reis cananitas, derrotando os 4 reis da Babilônia. E Abraão Avinu imortaliza essa passagem da Torá dizendo, eu não quero ficar nem com um único fio de cadarço. Eu não quero abrir mão do mérito dessa mitzvah para que digam amanhã que eu fui lutar contra os reis da Babilônia para me tornar um homem muito rico. Hashem se agradou de tal forma com a decisão de Abraão Avinu de rejeitar essa riqueza, que lhe deu aos descendentes de Abraão Avinu 2 mitzvot maravilhosas. Uma delas nós carregamos conosco todos os dias da nossa vida. O uso do tzitzit é uma das mitzvot que foi prêmio aos descendentes de Abraão Avinu por ele ter dito que não ia ficar com o fio de cadastro da riqueza que ele havia recuperado na guerra contra os reis da Babilônia. E o segundo é o tefilim, 2 mitzvot que nós cumprimos diariamente, uma delas carregamos ao lado do nosso corpo quase que 24 horas por dia, pelo mérito de Abraão Avinu. Hashem deu ao nosso povo essas 2 mitzvot pelo mérito da decisão de Abraão Avinu. Então vejam como o lucro de Abraão Avinu pela sua escolha reflete, né, a corretude da sua decisão, né, o que nos força a refletir sempre sobre a conveniência de aceitar ou não determinada riqueza. É preciso ser criterioso na hora de escolher se nós vamos ficar ou não com determinada riqueza. E Abraão rejeitou essa riqueza, se elevou ainda mais espiritualmente, porque ele trouxe para ele o lucro espiritual, o mérito eterno pela sua decisão, enquanto que o seu sobrinho Lot herdou o quê? Nada. Ficou pobre, perdeu tudo. A diferença dos 2 pesos de decisão de cada um deles. Como esse relato da Torá é rico em sabedoria para nos ajudar a entender. Mas eu quero avançar um pouco mais para dizer a vocês que não há nada mais importante do que viver próximo dos tzadikim. Não há nada mais importante viver num lugar que tem Torá. O valor da Torá, o valor de estar próximo do tzadik, nós aprendemos também dessa paraxá. Lot deveria ter permanecido com seu tio. Tudo que ele poderia ter evoluído espiritualmente, tudo que ele poderia ter herdado na eternidade que ele abriu mão, nós compreendemos com muita clareza a partir do relato da Torá. Hoje eu não troco Jerusalém e o bairro religioso em que eu moro por nenhuma riqueza do mundo, não há ouro e prata que me tirem de Israel, que me tirem de viver num bairro religioso, de poder dividir o meu espaço de moradia com estudiosos da Torá. E o rei Davi diz que para ele é melhor a Torá do que muito ouro e prata. Existem centenas de relatos dos nossos sábios demonstrando isso. Eu quero, para terminar essa mensagem, contar um desses relatos envolvendo Hafetz Haim. Hafetz Haim vivia na Polônia, ele tinha uma yeshiva em Haden,
E houve um período em que houve muita fome na comunidade judaica, havia uma dificuldade financeira muito grande. E um dos seus discípulos, um grande rabino, disse para ele: Hafetz Haim, rabino, eu quero vender o mérito, eu quero fazer um contrato vendendo o mérito da colocação do tefilim de um único dia em troca de dinheiro necessário para alimentar todas as famílias do nosso povo aqui na Polônia. Ele queria trocar o mérito da colocação do tefilim um único dia, queria que Hashem tirasse dele o mérito por essa mitzvah no Olam Abá por um único dia em troca, né, dele receber os recursos para poder alimentar o nosso povo. Sem dúvida nenhuma, a intenção dele era a melhor do mundo. Mas Hafetz Haim vai dizer para ele: olha, é impossível fazer isso. E ele pergunta por quê. Você já tentou entrar numa loja para comprar uma bala, entregando uma barra de ouro? Simplesmente não há como dar um troco. O mérito de uma mitzvah como essa, da colocação do tefilim um único dia, nos planos celestiais, o mérito eterno, espiritual que ela tem é tão, tão, tão grande, que não se pode fazer um contrato com a Kadosh Baruch Hu pedindo para trocar, para receber antecipadamente pelo mérito dessa mitzvah. Esse relato nos ajuda a entender do que se trata essa riqueza espiritual, eterna, que eu me referia no início. Portanto, meus amigos, toda vez que vocês tiverem dúvidas a respeito do caminho a seguir, pensem: qual é a verdadeira riqueza? É a riqueza eterna, é a riqueza espiritual, é a riqueza das mitzvot. Nós, judeus, temos que cumprir 613, o gentio tem que cumprir 7, não importa. Não importa o número de mitzvot que você deva cumprir, o importante é você cumprir elas com alegria de servir a Hashem com todo o seu coração, com todo o seu patrimônio, com tudo que é importante e valioso para você. Shabbat Shalom, meus amigos.